Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo nos conformes? Que bom! Vamos falar um pouquinho e sem maiores delongas sobre audiência inicial. Ah, Liliana, eu não vou perder tempo ouvindo você falar sobre audiência inicial. Você entra, senta, não tem acordo, levanta e vai embora. Ok. Eu posso concordar com você que a maioria das audiências iniciais até podem ser nesse passo a passo. Concordo com você. Mas quando a gente para e se debruça sobre o tema, a gente percebe que ao fazer 1 milhão de audiências iniciais na vida, como eu já fiz, muita coisa pode acontecer. Então, gente, em primeiro lugar, você tem que estar preparado para fazer uma audiência inicial, mesmo que aconteça só isso. Entre, sente, levante e vai embora. Pode não acontecer só isso. E aquilo que eu sempre brinco com os meus advogados. Faz muito tempo que eu não vou fazer uma audiência inicial. Mas se eu for fazer uma audiência inicial, vai ser isso. Entra, senta, levanta e vai embora 2 minutos. Se entrar um advogado novo, que nunca fez audiência para trabalhar comigo, e eu pedir para que ele faça uma audiência inicial, aposto com você, vai acontecer tudo. Ele vai ter que fazer defesa oral, as partes vão ser ouvidas, o juiz vai querer saber se tem perícia, prova emprestada, tudo em audiência inicial. A lei de Murphy. Então, gente, se eu fosse você, que está aí do outro lado, que nunca fez uma audiência, que está começando na área trabalhista, ou é recém-formado, por que correr risco? Eu não corro risco até hoje e eu faço audiência há 30 anos. Então, a opção é sua. Mas se você está aqui me ouvindo, já teve paciência nesses primeiros 2 minutos, é porque você quer aprender alguma coisa e eu vou tentar te passar toda a técnica de audiências, porque audiência técnica nunca foi sorte. Aproveitando, já quero falar que eu tenho um curso de audiência trabalhista. Quem tiver interesse, me chama aqui, escreve alguma coisa aqui embaixo que a gente entra em contato. Bora lá! Então, audiência inicial. Independente de você estar pelo reclamante ou reclamado, advogado, a primeira coisa que você precisa pensar, possibilidade de acordo. Você que é advogado do reclamante, você já tem hoje as petições iniciais são líquidas. Então, o primeiro cálculo já está ali no fim da petição inicial. Não significa que para acordo é aquele valor total que você vai pedir. Como que você vai chegar no valor para você conversar com o seu cliente e falar, amigão, olha, a gente somou todos os seus pedidos, de toda a história que você me contou, deu 100 mil. Só que a gente vai depender, deixa eu silenciar, a gente vai depender de testemunha, vai depender dos depoimentos, vai depender de perícia, vai depender... Então, pelo que a gente consegue sentir aqui, ou pelos termos da defesa, que já está nos autos, os documentos que foram juntados, você está me dizendo que não vai ter testemunha. Não adianta pedir 100 mil, esse pedidos, que o ônus da prova é nosso, a gente não vai conseguir comprovar. Então, se a gente pedir 70 mil, é um bom acordo, você topa. Vamos ver, ele vai dizer sim ou não. Ou também, gente, acontece muito, é raro, mas acontece muito, do seu cliente, do meu cliente chegar na audiência e falar, doutora, eu estou desempregada, eu preciso de 10 mil reais. Não adianta esperar 100 mil. Por 10 mil eu fecho. Claro que você não vai entrar e falar 10 mil é minha pretensão. Você vai falar que é 60 e vai começar a negociação, mas você sabe que se a outra parte chegar em 10, o seu cliente quer fechar e a ação é dele. Você tem que entender aquele momento que o seu cliente está passando. Então, o advogado reclamante leve os 2 cálculos, o valor total e o valor para acordo. Advogado reclamante, a conversa não é diferente. A minha empresa, a empresa que eu estou, não faz acordo. Ok, se de fato a sua empresa não faz acordo, entenda o motivo. Ah, tem porque não foi contingenciado, ou porque primeiro precisa da pretensão, depois vai passar por um comitê, ou depois vai passar para o contador. Você vai chegar para o juiz e falar, excelência, eu quero levar para a empresa a pretensão do reclamante, mas nesse momento a empresa que eu represento não faz acordo por isso. Perfeito. Ah, não, então eu tenho uma alçada de 10 mil. Eu também não vou chegar lá, olha, eu posso oferecer 10. Puxa, eu tenho uma alçada de 6 para ter a margem para chegar nos 10. Também é importante, advogado da reclamada, que você já faça uma listinha, quais são as verbas de caráter indenizatório, que se você fechar acordo, você vai discriminar verbas. O que é isso? É você colocar que dos 10 mil que você está pagando, por exemplo, 7 mil é de danos morais,
2.000 é de multa fundiária, entende? Porque essas verbas não incidem INSS, por exemplo. Então, vai ficar mais barato no frigir dos ovos o acordo do seu cliente. Puxa, eu tinha 10.000 de alçada junto com o meu preposto e agora eles pediram 12. E eu tenho cálculo que essa ação ia dar os 100.000 que ele pediu. Excelência, posso sair da sala e conversar com o meu preposto? Seja sala física ou virtual, ok. Você sai da sala, conversa com o seu preposto, liga para quem de direito, olha, posso fechar em 12? Qual é o parcelamento? A partir de que data? Entende? Vá preparado. Passamos a fase do acordo. Não tem acordo. Levanta e vai embora. Normalmente é assim. Mas já aconteceu comigo de situações que o juiz quis ouvir as partes naquela audiência. Uma delas, inclusive, era de bancário. Quem faz audiência de forma recorrente sabe que a audiência de bancário é um Deus nos acuda. É uma desgraceira. São 3, 4 horas. É muita matéria de prova, muita testemunha, as partes são ouvidas. E eu estava justamente pelo reclamante. Entramos, a minha sorte, não é sorte, é técnica, né? É que eu converso com as partes, com o meu cliente antes da audiência, como se fosse uma instrução. Eu lembro todos os pontos, o que foi alegado, bem certinho, o que está em jogo. Lembrando, gente, que o preposto não precisa nem conhecer o reclamante, ele não precisa trabalhar na empresa, ele tem que conhecer os pontos da defesa. Então, você tem que explicar bem certinho para ele. Quando nós entramos, o juiz falou, olha, nesse caso, bancário vai ter uma matéria de prova muito grande, mas todas as instruções que teriam nessa tarde, você é a última, doutores, vocês são os últimos da audiência inicial do dia, e todas as instruções foram feitas a acordo. Eu gostaria, então, vou ouvir as partes já, porque daí fica menos tempo e menos cansativa a instrução, e eu estou com o resto da tarde com a pauta livre, entre aspas. Preposto, por gentileza, saia da sala, reclamante sente na minha frente. O que acontece numa situação dessas? Se eu estou pela empresa, por exemplo, o reclamante senta, eu começo a fazer as perguntas e percebo, você já percebe na cara do outro advogado, se ele estivesse borrando, é porque ele não conversou com o cliente. Percebo que aquele reclamante não foi orientado pelo seu cliente. Lembrem-se, as partes não prestam juramento legal, elas têm que defender o que elas falaram. É diferente de testemunha que não pode mentir. As partes estão ali para confirmar os termos da petição inicial e na defesa. Eu vejo que o reclamante começa a se atrapalhar. Eu deito e rolo, eu vou nadar de braçada em cima dele, eu vou perguntar tudo, vou arrancar um monte de confissão. Confissão é o que tem de melhor prova. Confessou, você não consegue produzir mais nenhum tipo de prova sobre aquele tema. E a matéria de prova para as testemunhas, para a audiência de instrução, vai ficar muito menor. Eu sou advogado do reclamante. Mesma coisa, sentou o preposto ali. Na primeira, segunda pergunta, você vê que o cara se embolou? Deita e rola. Ok? Essa foi uma situação. A outra situação que pode acontecer e vocês têm que estar preparados. Então, ouvir as partes é uma coisa que pode acontecer. Então, a gente já sabe, lição de casa, que você vai fazer até o resuminho. Todos os pontos que você vai discutir com o seu cliente, lembrar datas, horários, nomes, para que ele chegue redondinho. Outro ponto bem importante, que já aconteceu e eu vi advogado se embolar. Eu estava assistindo a audiência anterior à minha e eu quase chorei quando eu vi. O juiz resolveu perguntar, doutores, nesse processo tem perícia? Por quê? Porque tem alguns juízes que gostam de fazer perícia de insalubridade, por exemplo, periculosidade, perícia médica, antes da instrução. Normalmente, o que eu vejo aqui no Paraná é que a perícia é depois da instrução. Esse juiz falou, eu quero fazer perícia antes. Tem perícia? E olhou para o advogado reclamante. O advogado reclamante ficou assim e falou, não. E o juiz escreveu, procurador do reclamante informa que não fará perícia, não vai requerer prova pericial. Vão ver testemunha, então vão ter 3 testemunhas, ou você vai querer ouvir testemunha, então a gente vai marcar uma audiência de instrução para oitiva de partes e testemunhas.
Quando esse advogado saiu, eu vi o desespero dele lá fora, ligando e tentando conversar. Ele não conhecia o processo, não tinha estudado e viu que o principal pedido era a insalubridade. Precluiu o direito dele de realização de prova pericial, ou seja, ele perdeu praticamente todo o processo, porque ele não estudou para uma audiência inicial, ele não sabia qual prova ele tinha que produzir. Se quem quiser um documento, gente, me chama. Aqui embaixo eu faço um roteirinho das perguntas, do ônus da prova, é super importante, já vou chegar nisso. E pedidos que você tem que fazer nas audiências. Prova emprestada, juntada de novos documentos, perícia, ofício ao INSS, eu já deixo ali em todas as audiências, eu estou vendo. Se na audiência inicial o juiz perguntar, além de prova oral, você tem outras provas para produzir? Eu leio, está ali embaixo. Se não, gente, normalmente isso é feito na audiência de instrução. Depois de você ouvir 3 testemunhas tuas, 3 testemunhas da outra parte, reclamante, reclamado, quebrou o pau, deu uma desgraceira toda, você não vai lembrar. Leve a sua cola. Quem quiser esse modelinho, me fala que eu te passo, ok? E outra coisa que eu falei, ônus da prova, saiba, anote nesse roteiro que eu faço, quais são os pontos controvertidos e se o ônus da prova é seu. Por quê? Às vezes o juiz fala, por mim eu não vou nem marcar a instrução para ouvir testemunhas. Não precisa. Aí você tem que falar pela ordem, excelência, considerando o item 1, 5 e 12 da petição inicial, que o ônus da prova é meu, eu preciso da prova testemunhal. Agora, se você não estudou o processo, você acha que vai chegar lá, entrar quieto, saiu calado, dançou. Viram a importância da audiência inicial? Gostaram desse vídeo? Querem que eu fale mais sobre cada tipo de audiência? Coloca aqui embaixo, aciona o sininho, liga, faz tudo aquilo que você já sabe melhor do que eu. Falou? Fiquem com Deus, se cuidem.